Hoje, terça-feira, dia 17 de novembro de 2020, tá? Continuamos nosso valor mensal União. E a nossa aula agora que nós iremos iniciar é a aula de História. Nós vamos falar um pouco sobre o regime militar, que está lá na página do livro 265 e 262, tá? Então, falamos um pouco do regime militar no governo de Getúlio Vargas. E agora nós vamos retomar falando do regime militar. Depois do golpe, os militares centralizaram as decisões políticas e limitaram os direitos da população. Para justificar suas ações, eles diziam estar cuidando da ordem interna do país. Olha só. A medida mais autoritária do regime militar, turma, foi o ato institucional número 5, que também foi conhecido como AI-5, tá? Instituído no ano de 1968. Esse decreto, turma, deu pleno poderes ao presidente da República, que permitiu, por exemplo, o fechamento do Congresso Nacional e a cassação do mandato dos políticos de oposição. Presto bem atenção. O AI-5 também limitava os direitos da população e possibilitava a prisão de pessoas de forma arbitrária, tá? O que é arbitrária? É que não segue as regras ou normas sem fundamento legal, tá, turma? Então, aqui vocês estão vendo a foto de um estudante da Universidade de Brasília. Eles estão sendo presos, tá, por fazer oposição à ditadura militar. Brasília, no Distrito Federal, em 1968. O nome já diz, ditadura militar, tem que ficar tudo, tem que ser conforme o que eles vão ditar, né? O povo não tinha livre expressão para nada. Então, dando continuidade, nós vamos falar do país sobre a censura, tá? Censura, eu também já falei para vocês que censura que eu até comentei que eu era a favor de determinadas coisas e outras não. Tipo, algo que um horário impróprio que tá passando e as crianças estão assistindo, né? Então, a censura tá livre, então a gente está aleatórios a olhar, né, coisas que não era preciso. Então, um país sob censura era um país vigiado, totalmente vigiado. Então, durante a ditadura, tá, o governo implantou uma forte censura aos meios de comunicação e a liberdade de expressão das pessoas. Era proibido vincular propagandas. Lembro que eu já falei isso para vocês. Informações contrárias ao regime militar. Só poderia informar algo que era positivo ao regime popular. Algo contrário não poderia. Olha, poderia ser por meio de notícias, por peças teatrais, ou por letra de música, ou total produção de cultura da época tinha que ser aprovada pelos fiscais do governo. Tinha uma pessoa para fiscalizar, tá? Então, vamos dar continuidade falando na página 262, aonde a gente vai falar da repressão, a repressão aos opositores, tá? Os opositores do regime militar, turma, as pessoas que não cumpriram, tá, as determinações da censura. Era perseguidores e também eles eram perseguidos, muitas das vezes até torturados. A repreensão era marcada, turma, pela violência e pela proibição dos direitos de defesa. Então aí já diz tudo, né? Que se eu não obedecesse, eles eram espancados e
poderia até chegar à morte. Muitos dos artistas, tá, naquela época, os estudiosos, políticos e estudantes foram presos de forma arbitrária, tá? Então, muitas dessas pessoas também foram exiladas. E como nós podemos ver aí, agora nós vamos ler um relato de um jornalista, Gabriel Prioli, em 1964, que ele tinha 11 anos, tá? Então vamos acompanhar aí. Aqui tem um monumento da tortura nunca mais, em Recife, Pernambuco, no ano de 2014. Então vamos ler aqui o relato do jornalista. O que mudou em nosso cotidiano foi o clima, o ambiente, tudo ficou proibido. Havia censura à imprensa e às artes, muita da gente era presa e uma parte era morta. Todo mundo tinha medo, muito medo. Os policiais, os militares torturaram-se, ou melhor, tornaram-se absolutamente prepotentes e era arriscado estar perto deles. Na escola, os professores mais jovens, mais abertos, os que a gente mais gostava, foram todos demitidos. Olha só, a disciplina ficou muito rigorosa e qualquer coisinha dava suspensão aos alunos. E mesmo expulsão, era muito o clima de terror. Era uma opressão total, né, turma? Então, o cotidiano de Gabriel, ele foi afetado pelo regime militar, né? Então, nesse caso aí, é afirmativo de que maneira? E aí, o que vocês acham? Hein? Eu acho que foi afetado, né? Ele afirma que as pessoas passaram a ficar com medo da censura, das prisões e das torturas. Então, como Gabriel, turma, descreve o seu cotidiano escolar na época do regime militar? Então, é bem enfatizado aí que, segundo o Gabriel, na escola os professores mais jovens, ele mais aberto, e de quem os alunos mais gostavam foram demitidos e a disciplina tornou-se mais rigorosa, tá? Então, vocês vão ficar com a atividade que eu vou colocar na agenda da página 263. Até a próxima aula de História.